O clássico Vasco e Flamengo sempre mexe com o cotidiano dos amazonenses. Isso porque os dois times cariocas têm a preferência do pessoal aqui da cidade. E olha, a preferência é tanta que a nossa matéria começa aqui no bairro de Aparecida, porque aqui tem a Vila do Vascão. E para falar um pouco mais sobre essa vila, a ideia dessa vila, aqui do meu lado a Marcela, que mora aqui desde pequenininha, desde sempre torceu pro Vasco, né, Marcela? Sempre. Já viu vários títulos do Vasco? Já alguns. Tá certo. E como é que nasceu a ideia de fazer essa Vila do Vascão? Foi com meu pai faz muito tempo. Antes dele falecer, tem uns 15, 16 anos ou mais. Tá certo. Todo mundo que mora aqui é vascaíno. Exceto algumas pessoas. Mas não Tem gente que torce pro Flamengo. Tem flamenguista. Quando o Vasco ganha, Tem que encrencar um pouquinho, né? quando o Vasco perde. Aí é o jeito de se esconder. Tá certo. Mas essa preferência, como é que nasceu? Não sei te explicar, porque já peguei, já tinha com esse nome, veio com o meu pai, que antes de falecer era vascaíno doente, então ele botou, aí o pessoal já era vascaíno e juntou. Aí ficou esse negócio todo. E pra você hoje em dia, o que significa torcer pro Vasco? Não tem meio que como explicar. Minha família é vascaína, seguiu que já estava na família, tradição. Tá certo. Por falar em tradição, tradição também lembra a história. E vamos até a história para entender um pouco mais sobre como começa a tradição da história do Vasco aqui no Amazonas. E é em busca da história que nós estamos aqui com o autor do livro Memórias do Esporte Bretão Caboclo, os primórdios do futebol amazonense, professor Gaspar Vieira. Professor, quer dizer que aqui em Manaus já existiu um Vasco da Gama? Já, e assim como o Vasco Carioca, né, ele também foi fundado pelos membros da comunidade portuguesa que existiu na época aqui em Manaus, né, porque a Manaus, na época, do período ciclo da borracha, né, início do século XX, tinha várias colônias de imigrantes aqui, tinha de ingleses, tinha de espanhóis, tinha de italianos e tinha de portugueses, né, que era uma das mais influentes da cidade. Um grupo de rapazes amantes do futebol também, da colônia lusa de Manaus, fundam o Clube Vasco da Gama, que ele já foi fundado com a intenção de praticar o futebol. Então, é aquilo que eu analisei na minha pesquisa, né? Que, na verdade, o Vasco de Manaus, ele já surge para o futebol, diferente do Vasco do Rio de Janeiro, né? Que surgiu primeiramente para as regatas, depois que foi praticar o futebol. Ou seja, quando o Vasco do Rio introduz o futebol, né, no clube, o Vasco de Manaus já não existia, né, que foi extinto em 1915. Tá? Algum registro do porquê foi extinto? O registro oficial fala que ele fez uma fusão com outro clube português, que era o 11 Português, e da fusão do Vasco da Gama com o 11 Português, em 1915, deu origem a um outro clube, a União Esportiva Portuguesa, né? Que inclusive até a década de 90 ainda existia, né? Que tinha sua sede lá na Joaquim Nabuco. Mas agora quanto a datas, né? Vamos falar sobre datas. Qual a data de fundação do clube Vasco da Gama amazonense e do Carioca? O Clube de Regata Vasco da Gama do Rio de Janeiro, ele foi fundado em 1898, né? Na capital fluminense, né? Mas ele foi fundado, como o nome já diz, especificamente para as regatas, porque na época o futebol ainda tinha pouco tempo de introdução no Rio de Janeiro. E o esporte da elite carioca eram as regatas, né? Junto com o tênis também, tá? E sendo que, na verdade, o futebol no Vasco da Gama só vai ser introduzido no final de 1915, quando é criado finalmente o departamento de futebol, né, do Vasco Carioca. E eles só vão fazer o primeiro jogo oficial já no início de 1916, quando eles estreiam na terceira divisão do futebol carioca. Agora, o Vasco da Gama daqui também fez partidas importantes, que inclusive só tem registro, né? O Vasco de Manaus, quando ele surge em outubro de 1913, ele lança logo um desafio, prepara logo o seu time para lançar um desafio para algum dos melhores times que tinha em Manaus na época, em 1913, né? E o time escolhido foi um time chamado Manaus Sporting, que vestia camisa vermelha e calção branco, né? Então, eles marcam o jogo de inauguração do Vasco no dia 15 de novembro de 1913. O confronto é realizado no campo do Bosque Municipal, que era o principal campo de futebol que tinha em Manaus no início do século XX.
que é hoje onde está o Bosque Clube, ali na Avenida Constantino Nery, né? E nesse jogo de estreia do Vasco de Manaus, eles perdem de 4-1 para o Manaus Sporting, né? Então não estrearam muito bem, entendeu? Tá certo. Professor, agora sobre o uniforme, né? Certo. O senhor conseguiu reproduzir o uniforme do Vasco da Gama? Através de fotografias, né? Que eu achei 3 fotografias do clube, né? Uma fotografia do jogo de inauguração deles, outra fotografia de 1914 e outra fotografia do time reserva. Além de um outro, na verdade 4, né? De uma outra foto de um jogo deles com o Rio Negro, no campeonato de 1914, no Bosque Municipal, né? E o uniforme dele consistia em camisa branca, né? Com a gola e com os punhos, que naquela época as camisas eram de manga comprida, de time de futebol, com os punhos preto, a gola preta e o calção preto e as meias pretas, né? Ou seja, assim como o Clube do Rio, ele também era alvinegro, né? E também usava a cruz de Malta, né? O escudo deles aqui do lado esquerdo do peito, tá? Tá certo. Então vamos falar sobre o tempo duradouro do Vasco da Gama aqui em Manaus, né? Certo. Tem mais ou menos o registro de quantos jogos? Como eu te falei, ele foi fundado em 11 de outubro de 1913, sendo que seu primeiro jogo foi em 15 de novembro desse mesmo ano. Já no final do ano de 1913, ele realizou dois importantes jogos com o Rio Negro, que o Rio Negro tinha acabado de ser fundado, e lançou um desafio para eles, né? No primeiro jogo, o Vasco goleia o Rio Negro por 5-1, o Rio Negro pede uma revanche e dia depois joga de novo e o Vasco ganha novamente por 5-2, né? Sendo que o Vasco, ele tinha 2 excelentes jogadores, 2 portugueses, né? Que era o Carneiro e o Borges, né? Em 1914, o Vasco ele se inscreve na Liga Amazonense de Futebol para fazer parte do primeiro campeonato amazonense de futebol, mas ele escreve os 2 times. O time principal, o time titular, disputa a primeira divisão e o time reserva disputava a segunda divisão, porque naquela época isso era uma prática comum, coisa que não pode mais hoje em dia, né? Geralmente o time titular praticava a divisão principal e o reserva a segunda divisão, tá? E ele não se saiu bem nessa divisão, né? Na primeira divisão, nem na primeira nem na segunda, tanto é que ele foi o último colocado, né? Entendeu? No certame. Já em 1915, eles também participam do campeonato, tá? Só que eles tiveram desentendimento com a Liga Amazonense de Futebol e abandonam o campeonato no meio do certame, né? Se retira o time dele de campo, tá? E eles também disputam a segunda divisão, tá? E nesses poucos anos de existência do Vasco Manauara, né? De 1913 a 15, eles tiveram 2 grandes rivais em campo, né? Que foram o Luso, né? E foi a equipe do 11 português. Por que eram rivais deles? Porque eles eram de origem portuguesa, né? Então, quando eles jogavam no Bosque Municipal, ou até na Praça Floriano Peixoto, que era na Cachoeirinha, que era outro importante, que não existe mais hoje, né? É onde é o Hospital Militar hoje, então era outro local de muita importância para o futebol. Então, quando eles se encontravam, era de grande destaque na comunidade lusa, portuguesa de Manaus, né? Tá certo. Agora, professor, são mais aí de 100 anos de histórias atrás, né? Certo. Como é que o senhor conseguiu juntar esses registros importantes para a história? Foram 5 anos de pesquisa mesmo, sem parar, indo toda semana. E toda a minha fonte que eu tirei, minha pesquisa foi tirada de fontes da época mesmo, de jornais da época daqui de Manaus, do início do século XX, que estão conservadas no Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, essa instituição que se situa no centro da cidade e que é uma instituição quase centenária que tem como finalidade preservar a história do Amazonas, a história da cidade de Manaus através dos documentos. Então, mas agora, professor, o Vasco da Gama, o Carioca, já teve algum contato, alguma curiosidade em saber sobre essa história ou não? Quase certeza que não teria como ter aquela influência do time do Rio. Também não sei se o time de futebol lá do Rio se inspirou no... Eu soube que aqui em Manaus já tinha um Vasco que jogava futebol, se inspirou, também não saberia te dizer, né? Uhum. Mas fica uma incógnita, na verdade, né? Entendeu? Então, professor, será que daí, através dessa raiz portuguesa que também nós temos, né, dessa miscigenação, será que daí que se explica esse sentimento todo por esse time carioca? Pode ser, né? Tem várias... É porque não só o Vasco, eu achei na minha pesquisa, né? Mas teve muitos times em Manaus nesse período que tinham o nome dos times do Rio, né? Aqui em Manaus, no início do século XX, tinha o Flamengo, tinha o Fluminense, tinha o Botafogo, tinha o Bangu, tinha o América, né? Tinha o São Cristóvão, né? Então,
tinha um bom sucesso também, né? Então, praticamente eram os mesmos nomes dos clubes do Rio, né? Com certeza teve uma influência, né? Para ter o mesmo nome daqui, né? Mas quanto ao caso do Flamengo, já existiu o Flamengo lá? Já. Porque foi o inspirado Flamengo. no de lá? Não foi. Acho que com certeza o daqui se inspirou no de lá já, né? Porque o Flamengo daqui de Manaus, ele surgiu em 1915. Era um time pequeno, né? Ele chegou a durar uns 4 ou 5 anos no máximo e desapareceu, né? Tá certo. Então é isso. O registro, a história nos mostra que o primeiro Vasco da Gama, o Clube de Futebol Vasco da Gama, surgiu aqui em Manaus. Talvez isso aí seja um ponto de proximidade entre a história e também que explique um pouco sobre esse sentimento tão grande por esse clube carioca. E não só ele, né? Como também outros, como bem explicou o professor Gaspar Vieira. Professor, quero lhe agradecer, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E é isso, um pouco da história. Eu tenho certeza que você do outro lado deve ter se surpreendido, assim como a gente. Muito obrigado e até a próxima.